Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Quinta-feira, né, culto e doutrina, nós estamos aqui para trazermos mais uma reflexão da palavra do Senhor. Feche teus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Ó Deus bendito, eterno e todo-poderoso, Senhor de misericórdia e amor, nós colocamos, Senhor, diante de Ti as nossas vidas, te pedimos perdão, Senhor, pelas nossas fraquezas. Ó Deus, nos ajuda, nos fortalece a fazermos segundo a Tua santa vontade, Senhor. Estamos aqui mais uma vez, Senhor Deus, para louvarmos o Teu santo nome, para falarmos da Tua palavra, Senhor Deus, porque a Tua palavra é alimento para o nosso espírito, para a nossa alma. Nós te agradecemos por este momento, Senhor. Desde já, repreendemos tudo o contrário, Senhor Deus, a Tua santa palavra, em o nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao nosso Deus, irmãos, vamos engrandecê-lo, porque Ele é o único que é digno de honra, de glória, de louvor e exaltação. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Aleluia. Bendito e engrandecido seja o nome do Senhor, né, irmãos? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Crônicas, capítulo 7, né? Nós chamamos também de segundo livro de Crônicas, ou das Crônicas, né? Segundo Crônicas, capítulo 7. E vamos ler a partir do primeiro versículo do capítulo 7 do livro de Crônicas. O que o Senhor tem para mim, o que o Senhor tem para você nessa tarde. Livro de Crônica, capítulo 7. A partir do primeiro versículo, a palavra de Deus diz assim: E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento
e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, 22.000 de ovelhas, 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Aqui como nós vimos aqui, 22.000 bois, 120.000 ovelhas, que era consagrada a casa do Senhor. O holocausto representando ali a morte desses animais, o Cordeiro de Deus que viria lá na frente, sacrifício que era dado ao Senhor. E depois nós vemos isso aí na graça, já com Jesus se entregando e fazendo o sacrifício uma vez só por todas, acabando todo esse sacrifício de animais, porque aquilo era apenas uma representação daquilo que iria acontecer, no futuro. E os sacerdotes, segundo as suas turmas, estavam em pé, como também os levitas, com os instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito, para louvarem o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles, e os sacerdotes tocavam as trombetas defronte deles, e todo Israel estava em pé. E Salomão santificou o meio do pátio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha ele oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de metal que Salomão tinha feito não podia caber o holocausto e a oferta de manjares e a gordura. E assim naquele tempo celebrou Salomão a festa de 7 dias, e todo Israel com ele, uma muito grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito. E o dia 8º celebraram o dia da restrição, porque 7 dias celebraram a consagração do altar e 7 dias a festa. E no dia 23º do 7º mês, deixou ir o povo para as suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e a seu povo Israel. Amém, irmãos? Até aqui por enquanto. Aqui nós vemos nesse texto a construção do templo de Israel. Salomão faz uma linda casa para o Senhor, Deus tinha dado todas as coordenadas, Davi queria fazer essa casa, mas Deus disse, não, porque tua mão é mão de sangue, porque Davi era um guerreiro, embora que fosse um homem segundo o coração de Deus, mas era um homem de guerra, e Deus não queria que através de um homem de guerra, onde tinha derramado muitos sangues, a sua casa fosse erguida, mas pelo filho de Davi, o Salomão. Davi preparou toda a madeira, tudo, mas deixou para que Salomão desse continuidade à casa do Senhor. E nesse momento que a casa do Senhor é construída, a Bíblia diz que a glória, o Shekinah de Deus, o fogo de Deus desce sobre aquela casa. E havia ali uma unção tremenda naquele lugar, algo maravilhoso, extraordinário, algo que vinha do céu, como Deus testificando a sua alegria por aquele grande templo ser construído segundo a sua vontade. Havia um momento ali de comunhão entre o povo e Deus. A comunhão foi estabelecida porque a gente vê na história que muitos povos chegavam, reis assumiam e faziam o que era mal aos olhos do Senhor, levantavam opostos ídolos, faziam coisas de idolatria que entristeciam o coração de Deus. Depois vinha um rei e mudava tudo aquilo e usado por Deus, restabelecia novamente o concerto, a aliança, o povo voltava novamente à comunhão com o Senhor. E nesse momento, isso estava acontecendo. O povo aqui estava voltando à comunhão com o Senhor. A glória do Senhor havia enchido todo aquele templo. O fogo tinha descido do céu. Era uma alegria só.
a verdadeira alegria do Espírito naquele lugar. As pessoas ali, eu creio que elas saíram leves. Aqui diz que eles estavam muito felizes porque viam o benefício que Deus tinha feito para Davi e agora estava fazendo para Salomão. Deus estava testificando, Deus estava confirmando a sua aliança com aquele povo e aquele povo estava muito feliz com isso. A cidade estava sendo totalmente edificada, a prosperidade estava vindo sobre aquele lugar. A fama de Salomão começava a correr por todo mundo. A rainha de Sabá, ela veio àquele lugar porque ela tinha ouvido falar da fama de Salomão, da sabedoria que Deus tinha dado a Salomão. E aquela mulher queria ver com os seus olhos e ouvir com os seus ouvidos. E a Bíblia diz que ela vem ali com carruagem cheia de brindes de presente para Salomão, ouro, prata. Né? E quando ela chega lá, que ela faz algumas perguntas para Salomão, aquela mulher fica impressionada, fica impactada com a sabedoria que Deus tinha dado a Salomão. Ela mesma diz, eu ouvia falar da tua sabedoria, mas agora eu estou vendo que não me disseram tudo que realmente é. Você é muito mais sábio do que eu imaginava. Né? Porque a mão de Deus estava ali sobre a vida daquele rei, sobre a vida daquele povo. Deus tinha determinado a abençoar aquele lugar. Com as suas bênçãos. E aí, irmãos, depois que tudo isso está pronto, que vem abundância de bem, de prosperidade, fama para aquele lugar, que as bênçãos do Senhor são derramadas, aí o Senhor se revela para Salomão, no capítulo 7, depois que Salomão acaba a casa do Senhor, que está tudo pronto, aí no versículo 12 do capítulo 7, a Bíblia diz assim, e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Deus estava dizendo, eu ouvi a tua oração e esse lugar vai ser o lugar de sacrifício. Eu estou aceitando isso. Deus já tinha confirmado. Agora Deus diz assim para o povo, versículo 13 em diante, veja só. Se eu cerrar ou fechar os céus, e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Veja, irmãos, como o nosso Deus é maravilhoso. Como eu falei aqui, a paz, a comunhão estava restabelecida sobre aquela cidade. Havia ali prosperidade. A fama de Salomão havia se espalhado. Havia uma plena comunhão. Deus, sabendo o coração duro que o povo tinha, Deus via isso na história, o que acontecia. Deus conhece, sonda e conhece o coração. Então agora Deus se revela para Salomão e diz que está tudo bem com a casa. O lugar de holocausto estava ali preparado e ele recebia. Mas o Senhor, conhecendo os corações, ele disse, veja só que coisa, irmãos, quando eu fechar os céus, ou seja, quando não chover mais, houver uma seca, né? A seca assolar o lugar, e não houver nenhuma chuva ali. Aí ele diz, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, né? Vem uma praga e sai destruindo tudo. Ou se enviar a peste entre o meu povo, uma coronavírus da vida. Qualquer doença que vem aí, uma peste, invade o povo. Deus está dizendo, se eu fizer isso, em outras palavras aqui, é como se Deus estivesse dizendo assim, se tudo começar a ficar errado, eu posso fazer isso. Eu posso fechar os céus, eu posso mandar o gafanhoto consumidor para destruir toda a tua plantação, toda a tua riqueza, e eu posso trazer uma peste, uma doença, para começar a consumir o povo. Se eu fizer isso, aí ele diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
né, que se chamam pelo nome do Senhor, se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, se converter dos seus maus caminhos, se eles fizerem isso, aí Deus está dizendo, então, nesse caso, nessa condição aí, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Quando houver quebrantamento de verdade. Perdoarei os seus pecados. Sararei a sua terra de toda praga, de toda peste. E agora, os meus olhos e os meus ouvidos estarão atentos à oração deste lugar. Veja só, irmãos. Deus está falando aí de um momento que as pessoas podem errar diante dele, mas a sua graça está ali, a sua misericórdia. Deus é longânimo para conosco. E ouvindo arrependimento, ouvindo busca sincera desse povo, Deus está dizendo, assim nesse caso eu vou ouvir dos céus e vou sarar a terra de vocês. Vou curar tudo, vou resolver o problema. Quando houver quebrantamento. Salomão morre. Aí vem Roboão, o filho de Salomão. E Roboão começa a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Aí vem problemas, vem guerras. Roboão passa um tempo reinando. A idolatria se estabelece, pecado. Coisas que entristecem o coração de Deus. É mais duro do que Salomão foi com o povo que pagava os impostos, muito mais. Ele agora castigaria o povo com escorpiões, como ele próprio diz. Era um homem duro, né? E aí esse homem passa o seu reinado, que não foi um reinado bom, e esse homem morre. Morreu. Versículo 12, o capítulo 12, versículos 1 e 2. Aconteceu, pois, que havendo Roboão confirmado o reino e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor com ele todo Israel. Quer dizer, todo Israel se desviou da presença do Senhor, deixou os ensinamentos, a lei do Senhor, não quiseram mais. Pelo que sucedeu no ano 5º do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor. Veja só. O rei do Egito vem lá, destrói tudo. Porque o povo agora tinha pecado, estava fora dos caminhos do Senhor. Então o coração de Deus já não estava mais se alegrando com aquele povo. Havia ali maldade no coração daquele povo. Isso é uma época que o povo agora começa a ver sofrimento. Vira abundância ali com Salomão, a bênção do Senhor, a fartura, Deus respondendo com fogo, a glória, o Shekinah de Deus ali naquele lugar. Mas agora começa uma era difícil. A guerra vem, destrói Jerusalém. Roboão é derrotado por causa do pecado. Termina o mandato de Roboão, passou o tempo. Aí vem o seu filho Abias. O rei Abias, a Bíblia diz que foi um rei bom, tinha um coração voltado para Deus, e ele faz o que é bom aos olhos do Senhor, porém ele só dura ali no seu reinado 3 anos. Ele não passa mais do que isso. 3 anos, fez um bom reinado, no sentido de agradar a Deus. Passa 3 anos, foi o tempo que Deus determinou para ele ali. Depois vem o filho dele, o rei Asa. É muito conhecido, o rei Asa foi um rei muito bom. O rei Asa começa a fazer tudo o que era de bom aos olhos do Senhor. Faz tudo que é agradável aos olhos do Senhor. Asa reina 41 anos. 41 anos. Procura fazer o certo. O capítulo 15, versículos 1 e 2, diz assim: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estás com ele. E se o buscardes,
o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Deus está dizendo ao rei Asa, rei Asa, eu sou contigo, porque tu estás mostrando que tu tens um coração voltado para mim. Mas, enquanto tu estiver comigo, fazendo as coisas certas, eu estarei contigo. Agora, quando tu se desviar, se tu se desviar dos meus caminhos, eu não vou estar mais contigo. Mas louvado seja o nome do Senhor, que o rei Asa deu continuidade à vontade de Deus, né? Ele começou ali trabalhando segundo a vontade do Senhor. Irmãos, vivemos hoje na era da graça. Estamos na graça hoje. Eu escuto muitas pessoas falarem isso, mas agora não é mais a lei, é a graça. Sim, é a graça. Mas só que a Bíblia diz que Deus não mudou. Deus continua o mesmo. Esse mesmo texto que nós lemos aqui no capítulo 7 de 2º livro de Crônicas, diz que a benignidade do Senhor dura para sempre. Eles já diziam lá. A benignidade, a bondade do Senhor dura para sempre. E Deus permitia que essas coisas pudessem acontecer no meio do povo. Reinado vinha, destruía Israel. Israel era reconstruída através de outro rei. E tudo dava continuidade. Quando eles se desviavam dos caminhos do Senhor, novamente vinha a mão de Deus, pesava. E já dizia lá que Deus era benigno para sempre. E Deus é benigno para sempre. Mas o meu e o teu Deus, embora seja bondoso, benigno, ele não muda. E ele é justiça. Então, não espere que o mundo vai andar de todo jeito e Deus vai passar a mão por cima. E Deus vai abençoar grandemente e nada vai acontecer e o mundo vai ser próspero. Não, irmãos, não se iluda com isso. Não se iluda. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós podemos ver muito claramente que há momento de fartura e há momento de escassez. Momento de fartura quando o povo está buscando comunhão com Deus. Momento de escassez quando o povo começar a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E nós estamos vivendo tempos maus. As pessoas estão fazendo coisas abomináveis diante do Senhor. Em 1741, um grande pregador americano dos Estados Unidos, o Jonathan, não lembro o segundo nome dele, Wesley, alguma coisa. Esse pregador, ele levou um sermão para uma congregação da região. E esse sermão, ele intitulou como Pecadores na mão de um Deus irado. Ele preparou esse sermão e falava do momento da justiça, da mão dura de Deus, e falava também do momento depois da misericórdia, da graça de Deus. Só que existe já um livro, foi feito um livro depois, a respeito desse sermão dele. Esse homem, quando estava pregando, irmãos, ele consagrou a vida dele, estava pregando ao Senhor. As pessoas começaram a se sentirem descendo às profundezas do inferno. Porque o sermão que ele começou falando a respeito da ira de Deus sobre o pecado era tão poderoso que as pessoas se agarravam na coluna da igreja e achavam que já estavam descendo às profundezas e gritavam desesperadamente com lágrimas e choro e arrependimento. Quem diga que a 400 metros de distância dali, as pessoas ouviam de longe o sermão. E o povo já começava a cair nas ruas chorando, gritando, desesperado. E ele não terminou esse sermão ali. Ele não entrou na época da graça, o tumulto foi tão grande, o desespero, o choro, quebrantamento de espírito, que ele não terminou, não chegou na parte das misericórdias, falando ali. Depois, nos outros sermões que ele continuou pregando nas igrejas, ele começou a falar sobre a misericórdia do Senhor. Mas aquela cidade mudou de uma forma tremenda, houve um grande avivamento naquele lugar. E as pessoas ficaram maravilhadas, conversões e mais conversões. As pessoas chegavam para ele, sem ele ter feito apelo, dizia: o que é que eu faço para me converter ao Senhor? As pessoas desesperadas. Quebrantamento de espírito. Ação do Espírito Santo naquele lugar. Irmãos,
1741 aconteceu isso. Houve mudança naquela cidade. Trouxe frutos, porque ali foi um verdadeiro avivamento ao Senhor. Nós estamos hoje no século 21, 2020. E nós vemos a Igreja de Cristo como ela está vivendo dias difíceis. É lamentável que a Igreja de Cristo tenha chegado ao ponto que ela está hoje. Como assim, pastor? Há muitos pecados dentro das igrejas. Muitas pessoas que fazem coisas que entristecem o coração do Senhor. Meu irmão, a palavra de Deus é a mesma, Deus é o mesmo, as promessas de Deus continuam. Mas a mão do Senhor, ela pesa no lugar que ele vê que é necessário que seja pesada. E ele abençoa lugares que ele vê que é necessário que abençoe. Porque Deus continua o mesmo. E diante da igreja que nós temos visto, nós não podemos esperar coisas boas. Por isso que eu coloquei aqui como tema, por que o mal não viria? Isso é uma pergunta. Por que o mal não viria diante da igreja que nós temos hoje? Diante da vida cristã que as pessoas têm vivido hoje? Por que o mal não viria? Por que seria apenas prosperidade, como tem igrejas que só pregam isso? Doutrina da prosperidade. E as vidas não são mudadas, não são transformadas. Por que o mal não viria? Por que viria o bem no lugar do mal? Diante de tanto pecado, tantas coisas que entristecem o coração de Deus. Se eu fosse perguntar, como está a tua vida hoje diante do Senhor? Se Jesus voltasse hoje, você tem plena convicção que você subiria? Ou você tem dúvida? Como seria isso? Jesus viesse buscar a igreja hoje. Quantos crentes dentro da igreja estariam preparados para subir? Quantos, se a gente perguntasse hoje, não diriam, eu sei que eu preciso mudar a minha vida, eu tenho que deixar muitas coisas. Sim, tem que deixar muitas coisas quando? E se Jesus voltasse hoje, agora, nesse instante? Qual era o tempo que você teria para deixar alguma coisa que você sabe que não agrada a Deus? Por que não pensar em deixar essas coisas agora, nesse instante? Esperar o amanhã. O que é que você está esperando que vem amanhã? Dias bons? Que o Senhor vai te dizer, olha, é agora, eu estou voltando hoje, prepara-te, é assim? Ou a igreja de Cristo já tem falado aí no mundo inteiro, prepara-te, Jesus está voltando, em breve Jesus está voltando. Essa é a mensagem mundial, Jesus está voltando. Mas quantas pessoas estão vivendo uma vida de todo jeito? Por que o mal não viria? Por que o mal não viria? Os movimentos hoje dentro das igrejas substituem a unção. São os retetés, os mantos, isso, aquilo, outro. Tem uma série de coisas que os homens inventaram que substitui a verdadeira unção do Espírito. O que é que a igreja pensa de Deus hoje a respeito dessas coisas? Profetas que não são profetas. Pastores que não são mais escolhidos por Deus, são apontados, chamados pelos homens. Vem tu, vem tu, vem tu. Quando Deus diz, eu escolherei pastores segundo o meu coração. O que é que nós vamos esperar do amanhã? O que é que nós vamos esperar? Se a igreja está andando desconforme a palavra de Deus, andando segundo a vontade do homem, a política hoje tem invadido a igreja mais que nunca. Eu fiquei impressionado, irmãos. Essas últimas eleições, não quero falar de política, estou falando de igreja. Quando pegaram o presidente e colocaram nos púlpitos das igrejas, isso na internet se mostra, pastores colocavam a mão e diziam, esse aqui é um servo de Deus. Irmãos, eu não estou criticando o presidente, não estou aqui para isso.
Até porque eu acredito que o presidente não tem nada a ver com isso. Quem tem a ver com isso são os pastores que conhecem a palavra. O presidente é um político e ele vai onde ele é chamado, assim como qualquer outro. Eles vão. Eles precisam ser eleitos. Mas os pastores que conhecem a palavra, quem coloca o político lá no seu púlpito sagrado, mesmo homens que não têm compromisso com a palavra de Deus, que não são convertidos, mas eles colocam sua mão sobre eles, e a Bíblia diz, não coloque a mão precipitadamente, e diz que aquele é o meu servo de Deus, tal, e vai ali, em vez de busca de alma, vai em busca de voto. E eu ficava com o coração doendo quando eu via isso. Independente de quem fosse o candidato. Direita, esquerda, centro, não importa. Mas eu estou dizendo que a política sendo colocada no púlpito da igreja como se fosse uma coisa normal. Eu vi outras igrejas fazerem isso com outros políticos em outras épocas. Será que tudo isso não tem entristecido o coração de Deus? Será que Deus vê isso de uma forma pacífica? Ou a ira de Deus se acende contra esse povo que faz esse tipo de coisa? Porque eu entendo que o púlpito é um lugar sagrado e as pessoas estão desonrando. Pastores que estão com segundos interesses. E não é o interesse da igreja. Porque a igreja não tem que confiar em político, a igreja tem que confiar em Deus, a igreja tem que orar. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se orar, me buscar, deixar os seus maus caminhos. A igreja tem que buscar a Deus, não é o homem para resolver os seus problemas. Mas muitos pastores colocaram toda a sua confiança no homem, no presidente. Como se o presidente pudesse resolver todos os problemas do mundo e da igreja. E hoje tem aí um vírus que está ameaçando toda a humanidade, matando muita gente. E ninguém está podendo fazer muita coisa. Presidentes de país nenhum estão podendo fazer muita coisa. Se a mão de Deus continuar por mais tempo, a terra vai ser toda totalmente dizimada. O povo já diz que faz oração ao Senhor, o povo diz que está buscando, e ninguém vê mudança de vida. Ninguém vê mudança de vida. As pessoas estão do mesmo jeito. Ora, jejua, mas não muda. Tem que haver mudança, tem que haver quebrantamento de espírito. É isso que Deus quer de mim, Deus quer de você. Deus não quer uma igreja morna, morta, sem vida. Deus quer uma igreja que busque. Então não adianta você ficar orando, você ficar jejuando e não determinar que a tua vida precisa melhorar, que o teu testemunho precisa melhorar diante da sociedade, na tua casa, na tua família, em todos os lugares que você for. Não adianta você ficar apenas orando e jejuando. Você precisa quebrantar o teu coração diante do Senhor. A arrogância do homem tem imperado. Isso tem entristecido o coração de Deus. O homem tem sido arrogante por natureza. O homem quer fazer coisas acima de Deus. Carnavais, pessoas arrastando uma pessoa que se passa ali por Jesus. E o diabo arrastando e humilhando. Um outro cantor dos infernos aí, dizendo que Jesus é homossexual, que Jesus é bicha. E muita gente aplaude isso. As leis dos países aprovando coisas abomináveis diante dos olhos de Deus. O que é que a gente vai esperar? Qual é o bem que nós vamos esperar que venha para essa nação, para este mundo? Porque o mal não viria se a abominação já está aí há muito tempo. Então, meus irmãos, é momento de nós refletirmos. Por que é que crentes, muitos não têm condição, não conseguem se firmar diante do Senhor? Tem essa dificuldade toda. A mesma coisa que Deus disse aqui para o seu servo Asa, o rei Asa, ele diz para o homem de hoje também. Aí diz assim, se você me buscar, você vai me achar. Enquanto você estiver comigo, eu estarei também contigo. Enquanto você estiver comigo, eu estarei contigo. Se você me deixar, eu também te deixarei, diz o Senhor. Eu amo aqueles que me buscam na madrugada. Então, meu irmão, muda a tua forma de vida. Não fica nessa, não. Fica assim de todo jeito, não. Procura mudar a tua vida, porque Deus quer quebrantamento de espírito.
Eu proponho que os irmãos novamente jejuem no domingo pela manhã, em prol do nosso país. Mas procura mudança também. Não é só oração e jejum. Muda o teu proceder, a tua forma de pensar, a tua forma de ver o mundo e ver as coisas de Deus. Teme mais ao Senhor, quebranta o teu coração para que a mão de Deus não continue pesando nessa humanidade. Vamos mudar realmente, como diz Emmanuel, nosso ministro, metanoia, mudança de mente. Vamos fazer isso. É isso que Deus quer de mim e de você. Amém, meu irmão? Se você se desvia dos caminhos do Senhor, o Senhor diz, eu também não quero estar contigo. Porque o nosso Deus, ele não muda. Ah, mas nós estamos na graça, estamos, mas é o mesmo Deus, ele continua com seu juízo sobre aqueles que faz mal, que entristece o seu coração. Então, se você se afasta dos caminhos dele, você se constitui inimigo de Deus, você se constitui amigo do mundo. E quem é amigo do mundo não pode jamais entrar na glória de Deus. Então, isso é fato, é a palavra de Deus que diz isso para mim, para você. O Senhor não mudou. Feche teus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, Pai amado, eu coloco diante de ti, meu Deus, a tua igreja, o teu povo, Senhor. Estende a tua mão poderosa, Senhor, vai transformando, vai dando uma oportunidade a cada um, Senhor, vai sarando aqueles que estão acometidos da enfermidade, Pai Santo, porque Tu és aquele que sara. Ó Deus, em nome de Jesus eu coloco todos os Teus servos que estão enfermos diante de Ti, Senhor, para que através da vida deles, Senhor, o Teu nome seja glorificado, que eles sejam totalmente libertos de toda enfermidade, sejam curados, para a glória do teu santo nome, Pai Santo. Eu te louvo, Senhor Deus, te glorifico, porque eu sei, meu Pai, que tu responde à oração do teu povo, mas nós precisamos, nós entendemos, Senhor Deus, quebrantarmos o nosso coração, mudarmos a nossa vida. Nos ajuda, Senhor Deus, abençoa o Ministério IBNA, abençoa cada servo, cada serva, abençoa todos aqueles que estão ouvindo esta palavra, Senhor, para que essa palavra seja aplicada em seus corações, para que através dessas transformações de vida, o teu nome sempre seja exaltado. Obrigado, Senhor, por tudo, em o nome de Jesus. Que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo do Senhor estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que o Senhor Deus levante o rosto sobre ti, meu irmão, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre a tua vida e te encha da sua paz. Conserta o teu altar diante do Senhor, porque é isso que Deus quer. Não adianta as pessoas irem para a rua, colocar o joelho no chão, rezar Pai Nosso, e daqui a pouco tá criticando político, como eu vi na internet. Isso não é quebrantamento de espíritos, isso não adianta diante de Deus. Então, quebrantamento, oração, jejum e quebrantamento vai mudar esta nação, vai mudar o quadro da história dessa nação, e o Senhor passará todo esse mal, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor continue abençoando, dando saúde aos nossos irmãos, né? Vamos continuar orando pelo nosso irmão Edson, pela esposa, por aqueles que estão enfermos, nossa irmã Leda, né? Todos aqueles que estão acometidos dessa enfermidade, vamos continuar orando, colocando diante do Senhor, para que Deus cure, para que Deus dê a saúde novamente. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe. Amém, meu irmão. Amém.